Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bem-vindos a mais um dia de experiências deste Monday. Esse nosso momento mundano desenhando ao redor do mundo, enclausurados todos dentro de casa. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se mantendo seguros, cuidando uns dos outros e espero que hoje à noite a gente se divirta um pouquinho desenhando, Hoje eu resolvi voltar aos modelos anteriores das lives, onde só eu desenho, para a gente poder ver melhor o desenho sendo feito. E enquanto eu desenho, a gente pode conversar sobre o desenho e sobre coisas relacionadas ao desenho, que hoje tem essa temática de videogame, E como o videogame entrou e saiu da minha vida e no que ele ajuda, estimula a criatividade e no que ele traz de bom e no que ele traz de ruim, Porque afinal de contas eu fiquei um tempão sem jogar videogame, eu me afastei desse mundo dos videogames porque eles estavam ocupando muito tempo da minha vida e eu precisava ficar desenhando, E eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem, todo mundo me vendo bem, e se todo mundo estiver me vendo bem, me ouvindo bem, a gente pode começar a desenhar. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos lá. Esse desenho, eu comecei a fazer esse desenho na live de hoje de manhã, meu aquecimento do Monday, que eu faço todo dia às 11, toda manhã, das segundas-feiras, às 11 horas, lá no Instagram. E para quem acompanhou a live da manhã, viu que este personagem aqui eu apaguei diversas vezes e a live de manhã, ele acabou desse lado da menina, mas eu também não tinha ficado satisfeito com o moleque desse lado, apaguei de novo e refiz durante a tarde numa sala de espera. Enquanto eu esperava numa sala de espera hoje à tarde, apaguei essa versão e fui e fiz essa versão de novo, certo? Esses são dois personagens de um joguinho de videogame que chama Oceanhorn, que tinha uma versão de iPad na qual eu dei uma ligeira viciada no final de semana, mas já está tudo sob controle, já não joguei hoje, já me afastei desse vício,
Mas ele tem um visual super legal, é uma dessas histórias meio de RPG, assim, que tem uma aventura e um herói, e ele tem que percorrer um reino mágico. Então ele é mais ou menos como uma Zelda, né? Que foi o último jogo que eu super gostei mesmo. Na década de 90, quando eu parei de jogar videogame, era um dos jogos da Zelda lá no Super Nintendo, no Nintendo 64, último console de videogame que eu tive. Então esse jogo do Oceanhorn, ele tem essas características como as da Zelda, de um cara que tem que tá lá, percorrer um reino, salvar os vários povoados do reino, onde tem desafios diferentes. Só que com essas tecnologias de videogame de hoje em dia, em que você tem todo esse mundo 3D, em que você olha para todos os lados e você vê coisas, toda uma construção de mundo que me interessa bastante como contador de história. Explorar esse potencial de criar mundo e criar personagens e criar subplots, né, histórias paralelas. E então eu dei uma jogada nesse joguinho para ver como é que é. E enquanto eu estava fazendo o desenho durante a manhã, eu pensei que talvez esse desenho eu pudesse fazer uma arte final com bico de pena, em vez de fazer arte final com pincel ou com caneta pincel, como eu normalmente faço, só para dar uma cara diferente para o desenho. Né? Então, talvez eu faça isso, talvez eu faça esse desenho com bico de pena, só para ver como é que fica. E aí vocês podem ver também um pouco das diferenças do bico de pena para o pincel ou do bico de pena para a caneta, porque o bico de pena ela é quase uma caneta, mas ele tem aí uma pequena flutuação no volume do traço. Né? Então ele tem aí umas diferenças de volume do traço que dão uma cara mais orgânica para o traço, que dão uma cara mais orgânica para o desenho, que eu acho mais legal. Então, só que bico de pena, se você aperta muito o bico de pena no papel, às vezes ele solta muita tinta, fica lá uma bolotona de tinta. Então ele também, assim como o pincel, é uma ferramenta que precisa de um pouco de prática. E faz muito tempo que eu não pratico com bico de pena. Então, não garanto que vá ficar legal. Mas, vamos lá, vamos experimentar. Deixa eu ver se eu coloco isso aqui um pouquinho.
eu vou aqui aquecendo os meus motores com esse bico de pena. Eu começo por essas partes menos essenciais aqui, né? Eu deixo para fazer o rosto quando eu tiver um pouco mais, sei lá, aquecido, né? Vamos dizer que é que nem praticar um esporte, né? Primeiro eu tenho que aquecer aqui, vou aquecendo, me familiarizando com quanta pressão eu tenho que fazer para funcionar o traço. E aí sim eu passo a parte mais delicada, que é o rosto. O bico de pena, ao contrário da caneta, o bico de pena você meio que você tem uma direção para fazer o traço. Então você tem que meio que mudar a posição do bico de pena para a tinta fluir. Senão trava o desenho. E qual é o meu esporte favorito? Meu esporte, eu não sei se eu tenho um esporte favorito, mas eu gosto bastante de basquete e gosto bastante de vôlei. E mais do que de futebol, com certeza. Antes de começar essa pandemia, eu jogava vôlei com um grupo de amigos toda semana. E estava inclusive jogando basquete com grupos de amigos do bar, que adoram jogar basquete. E sei lá, eu gosto de praticar esporte. É bom praticar esporte para quem desenha, porque fica aí desenhando, né? Essa vida sedentária. Então é bom praticar esporte para manter o corpo funcionando, né? Senão é só dor nas costas, dor no ombro. É muito. Nossa, eu passo tinta. Às vezes. Olha só, 10 pessoas da live do grupo de risco aparecendo aqui. Você vê, na live do grupo de risco, hoje, por não sei por que motivo, por que coincidência cósmica, o Spaca e o Orlando estavam também desenhando com bico de pena. E aí eu achei, putz, é uma mensagem isso aí, que eu tive essa ideia de manhã, de desenhar com bico de pena, e aí estavam os dois desenhando com bico de pena, e aí achei, tá bom, mensagem cósmica, hoje é o dia do bico de pena. Aqui, né?
eles continuavam fazendo os seus desenhos em 3 minutos, tudo pronto, né? E eu continuo fazendo aqui em 30 minutos no máximo, para ficar pronta essa parte da arte final. E deixa eu ver, quem perguntou? Foi o Guto. O Guto perguntou se eu mudei o outro personagem. Mudei o outro personagem de novo. Para quem viu o começo da live hoje de manhã, eu não estava muito satisfeito com o personagem, que é o moleque aqui. E aí mudei de novo entre uma live e outra. Podia ter deixado do jeito que estava. Para um desenho do caderno de rascunho tá bom, mas que nem eu falei, normalmente eu acabo refazendo até ficar satisfeito. Então resolvi ser consistente e acabei refazendo até ficar satisfeito. Nossa, agora, antes de começar essa live, o Bar estava ouvindo aqui no estúdio Os Miseráveis, sabe, o musical? Então agora tem uma musiquinha dos Miseráveis grudada na minha cabeça. E porque a gente estava conversando sobre as lives não terem, as minhas lives, né? Elas não têm uma musiquinha para acompanhar. Então, se eu não falo nada, parece que cortaram o som, né? Parece que está mudo, porque fica um silêncio na live. Então, como eu não corri atrás de umas músicas que não tenham que pagar direito autoral, assim, umas músicas livres, que nem tem em outras lives, como a do Grupo de Risco, por exemplo. E então fica esse silêncio, e aí a gente tava falando, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o Bá pegou e falou, não, faz que nem Os Miseráveis, assim, faz só um tema básico e fica repetindo. Só que se eu fizesse isso repetidamente durante 1 hora, ia ficar um pouco, ia dar um pouco de dor de cabeça, assim. Então ainda não resolvi também este problema do silêncio enquanto eu estou desenhando. O que pra mim não é um problema, mas é um problema pra vocês, né? Porque parece que o vídeo tá mudo e as pessoas acham que tá com problema no som. Mas eu tô acostumado a desenhar em silêncio. Ao contrário, por exemplo, do Orlando. Né? O Orlando, um desses caras que desenha no Grupo de Risco, eu já visitei o estúdio de Orlando, eu já conversei com ele sobre isso. Ele ouve música basicamente o tempo todo enquanto ele está trabalhando. E eu não. Então, para mim, desenhar em silêncio é o normal.
se eu colocar uma trilha sonora, o Twitch vai dar, ele vai emudecer o meu vídeo. Ele vai ver que essa música pertence a algum lugar, assim, que nem alguém sugeriu. Aí coloca a trilha sonora do Umbrella. Aí eles vão ver que, tipo, isso aqui não é o show do Umbrella da Netflix. Eu não tenho direito de usar essas músicas. Essas músicas têm dono. Tem que pagar para usar essas músicas. Então, não é simples assim, né? Tem que lembrar o que é onde a gente está vendo. Coloca no YouTube. No YouTube também dá esse problema. Mas, eventualmente, eu vou resolver o problema de músicas e de som e de silêncio das lives. Ou arranjando uma trilhazinha incidental que eu possa usar. Ou parando de fazer lives, né? O que chegar primeiro. E cadê? Léo, se eu colocar bar, pode. Mas você sabe que pode, mas os mecanismos que detectam se uma música tem direito autoral, elas detectam, por exemplo, se é a Sinfônica de Moscou tocando Bach. Então, aí eu posso tocar Bach, mas eu não posso tocar a versão da Sinfônica de Moscou. Entendeu? Então, a menos que eu pegue um pianinho e fique tocando Bach no pianinho aqui e faça a minha versão de Bach ou a minha versão de alguma coisa que esteja em domínio público, aí então eu vou ter problemas também. E essa coisa dos direitos, o direito autoral de alguma coisa, né? Então, tem o direito das músicas, assim como tem o direito dos desenhos, né? É que nem, por exemplo, esse videogame.
né? Esse videogame, eu não posso pegar e copiar o videogame, fazer uma programação e fazer a minha versão desse videogame e ficar vendendo esse videogame falando, comprem o meu Oceanhorn. Porque esse videogame já foi desenvolvido aí por um estúdio que detém os direitos da história, da jogabilidade, dos personagens. Eu posso fazer um desenho aqui de homenagem ao videogame, assim, que legal, eu gosto desses personagens. Mas, teoricamente também, eu não posso vender, fazer assim, cópias desse desenho. Se eu fizer cópias desse desenho, vários posters, vários prints, a empresa do videogame pode falar, não, esse videogame, nós somos os donos desse videogame, então se você está fazendo um produto baseado no nosso produto, você não pode. Esse é um assunto muito discutido no mundo dos quadrinhos, porque tem muita gente que ganha dinheiro fazendo subprodutos de alguma coisa. Então, se você faz um print de super-herói, existe uma chance de você ter problemas com a empresa dona desses super-heróis. Porque eles são os donos desse produto e você está criando um produto. Você fazer um desenho do super-herói não tem tanto problema. Mas você fazer um produto, ou seja, reproduzir esse desenho diversas vezes, criando uma print, você pode ter problemas. Então, nesse mundo do passado, onde tinham convenções de quadrinhos, e você passeava pela parte onde tem os artistas, né, os artists allies da vida, onde você vê diversos artistas vendendo prints, e vários deles vendendo prints de super-herói, teoricamente, as editoras podiam encrencar com os artistas e falar, olha, você não pode fazer print disso aí. Né? Eles fazem meio que vista grossa, às vezes, a maioria das vezes, mas sim, isso pode dar problema, do mesmo jeito que ou usar uma música de uma banda, vou colocar um Beatles tocando na minha live, pode dar problema, vou colocar Chico Buarque, vou colocar Caetano Veloso, vou colocar qualquer coisa. Existe aí um departamento jurídico das gravadoras e das bandas esperando aí pessoas usarem a música sem a devida autorização ou sem pagar pelo direito de uso das músicas. E pode dar problema. Deixa eu ver o que... Eu acho que agora o negócio é jogar uma cor e depois, se eu quiser, eu volto e faço mais... Faço uns risquinhos assim que eu fiz aqui. Outra cara, hein? Outra cara diferente dos meus desenhos normalmente, né? Com esse tracinho de bico de pena.
desenho, isso também acontece. Quem tá aí? Léo reclamando que já viu seu desenho ser utilizado em outros lugares. Isso acontece, as pessoas ou elas fazem por mau caratismo, ou muitas vezes elas fazem por essa falta de informação, de achar tipo, encontrei um desenho na internet, vou usar. Encontrei um desenho numa revista, vou usar. E às vezes a diferença disso para uma música é não correr atrás de processar ou de procurar esclarecimentos para ver se a pessoa entende que não era para usar e retira do ar, retira da parede, retira do lugar ou compensa a pessoa pelo uso. E só que esse tipo de coisa, às vezes é um tipo de coisa que não sai barato, né? Então, as pessoas acabam não indo atrás desse tipo de justiça e reparação porque não vai valer a pena, né? Não vai valer a pena, não consegue pagar o advogado que tem que ir atrás disso. E aí depende de quem você vai processar ou correr atrás. Não, por exemplo, se for o contrário, se for uma editora que vai te processar por usar indevidamente a imagem do personagem, aí a editora talvez tenha mais recursos para processar o autor que está usando uma imagem, um personagem, alguma coisa, o produto, né? Indevidamente. Se for o contrário, se for o autor, às vezes o autor não tem como, não tem recursos, às vezes não tem nem conhecimento, nem sabe que é possível processar alguém por uso de alguma coisa, de algum desenho, de alguma coisa que ele fez e o uso indevido disso. E isso isso é uma consequência do mundo da ilustração e dos desenhos e dos quadrinhos ser um mundo que não tem a repercussão, não tem o lucro que o mundo da música ou o mundo do cinema, o mundo audiovisual tem. Então as pessoas, elas não têm recurso para correr atrás, porque não vale a pena, eu não ganho nada com o meu trabalho, eu não ganho nada, eu ganho muito pouco com as minhas publicações. Eu não tenho como pagar um advogado para processar a pessoa que usou o desenho que eu fiz no muro da escola e acaba não indo atrás, porque não tem como ir atrás. Não tem capacidade financeira de ir atrás. E às vezes é por não ter o conhecimento legal de que isso é uma opção, de que isso é possível. Felipe Cunha, se eu ainda desenho novos arcos do Casanova? Sim, Felipe, eu tenho 3 números do Casanova que estão desenhados. E aí eu estou esperando um 4º número para acabar esse próximo arco. E aí a gente decidiu que a gente ia primeiro ter o arco inteiro desenhado antes de voltar a publicar. Mas aí também a pandemia, além de eu e o Bá estavam fazendo outra história, do Matt Fraction tem outras coisas para fazer, ainda tem a pandemia que atrapalhou o cronograma de todo mundo. Então,
O Casanova também está atrasado. Mas eventualmente o Matt vai me mandar esse quarto roteiro. E aí eu desenho o quarto roteiro. E aí quando tiverem todos os roteiros, todos esses 4 números prontos, que é o fim desse arco do Assedia, aí volta a sair. Quem escreve o Casanova é o Matt Fraction. Inclusive, eu li numa matéria aí semana passada ou na semana retrasada que foi o Matt Fraction que escreveu histórias no universo da Marvel lá, onde aparece o Loki criança, que apareceu na série do Loki na TV. Quem está assistindo a série do Loki na TV? Eu e o Bá até que estamos assistindo. Ouvi dizer que Loki Jacaré, eu também na mesma matéria que eu li, Loki Jacaré, eu ouvi dizer que não tinha Loki Jacaré. Tinha outros Lokis, né? Outro bicho. Mas aí acho que o jacaré era mais visual assim pra série, né? E, que nem falam na série, é verde. Bom, deixa eu ver. Quem aí de vocês assistindo... tem uma pergunta, peraí. Blá, blá, blá. Fazer um zinho da minha HQ, blá, blá, blá. Depois que você termina de desenhar a página, o que eu faço? João. Bom, depois que você termina de desenhar suas páginas, João, para fazer um fanzine, você precisa montar um boneco do fanzine. Boneco é o molde do seu fanzine que você vai levar para a gráfica ou vai levar para o Xerox e vai reproduzir. Então, você pode fazer o seu boneco no computador, né? Você escaneia todas as páginas e monta nesses programas de editoração, assim. Ou você pode fazer na mão, fazendo cópias das páginas no formato que você vai imprimir, assim, se for pegar um A4, se você desenha num papel A4, aí depois você dobra o seu papel A4 em 2 e você vai ter
um fanzine no tamanho, num formato A5, que é metade do A4. E aí você tem que pegar e reproduzir, imprimir suas páginas nesse formato A5 e montar no seu boneco para você ver qual página vai com qual. E isso você manda no Xerox, você manda para a gráfica e eles fazem as cópias. Né? Se você for fazer o seu boneco, você vai entender que o boneco funciona de 4 em 4 páginas, porque você pega uma folha e você dobra, aí você vê que tem a frente, o verso, a frente e o verso. E aí você vai entender que tipo, a primeira página ela fica junto com a última página e as outras 2 páginas ficam no meio. E aí você entende como é que monta a ordem das páginas. Né? Então você monta a última junto com a primeira, a segunda junto com a penúltima e assim por diante. Então, se você desenhar em A3, primeiro você tem que encontrar um jeito de reproduzir assim as páginas num formato menor, tipo A5, metade de 1 A4. A4 é o tamanho do sulfite normal. E aí você monta esse boneco e aí você leva no Xerox e faz as suas cópias. Né? E você pode montar isso na mão ou você pode montar isso num programa como o InDesign ou outros programas de editoração. E basicamente é assim. Né? Se você procurar na internet como faz boneco de revista, aí você vê. E aí você percebe que é por isso que a sua história ou sua revista tem que ter múltiplo de 4. Porque senão sua história tem 3 páginas, aí sobra uma página em branco. Né? E aí você tem que descobrir o que você vai fazer nessa página em branco. Mas é assim que faz. Voltando para o desenho. E aí, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: quem joga videogame aí que está assistindo e qual videogame vocês jogam? Jogo Fórmula 1, jogo Minecraft, jogo Stardew Valley. Stardew Valley nunca ouvi falar. Que tipo de videogame, que tipo de jogo é? Pois é, Felipe, eu também sou desses velhos. Eu não jogava videogame há anos. E aí caiu esse aí no meu iPad e eu fui testar. E aí fiquei lá, porque ele é meio com essa cara de RPG, assim, coisa meio Zelda. Que era o último jogo que eu gostava de jogar. RPG de fazendinha. Stardew Valley então é um RPG de fazendinha.
maldita música dos miseráveis continua na minha cabeça. Eu lembro quando, na época que eu e o Bá paramos de jogar videogame, foi porque a gente começou a passar mais tempo desenhando mesmo. E aí você vai se afastando do videogame, mas... E a gente começou a passar mais tempo pesquisando programas de computador para desenhar e coisas assim. Nossa veia tecnológica começou a prestar mais atenção em o que do computador podia ser usado para ajudar nas histórias em quadrinhos, e a gente parou de prestar tanta atenção assim nos videogames. E eu lembro que um dos primeiros videogames de computador, porque a gente demorou para ter computador, e aí a gente só foi começar a ter computador quando tinha já os Macintoshes mais de pessoinha, Macintoshes para as pessoas com programas de desenho. E aí o primeiro jogo que a gente jogou de computador era de Macintosh, era um jogo que chamava Myst, que era desses de RPG, cria um mundo fantástico e você viaja por dimensões e coisas assim. Só que ele não tinha nenhum movimento, né? Eram diversas fotos, de uma paisagem 3D, e você ia clicando, fui dessa foto para essa foto, fui dessa foto para essa foto. E aí, só que era isso, era um mundo fantástico e tal. Ele também foi uma influência para um fanzine que a gente fazia na faculdade. Quando eu estava fazendo, a gente entrou na faculdade, né? Eu falei um pouco disso na live hoje de manhã, porque eu estava falando dessas roupas medievais, com uma inspiração medieval misturado com fantasia, que nem tem nesses personagens aqui. E aí eu falei que na época que a gente estava entrando na faculdade tinha uma história que o Mignola desenhou, que chamava Fafnir Grey Mouser, que tinha esse tipo de roupa, esses detalhes, tipo esse pano embaixo do cinto do personagem. E isso acabou influenciando uma das histórias que eu fazia nesse primeiro fanzine. Minha história no fanzine, que era um fanzine que chamava Ícones, chamava Livro dos Sonhos, a minha história. E era uma mistura de, sei lá, de História Sem Fim com Senhor dos Anéis, com esse Myst. E então um personagem encontrava um livro, que nem o personagem da História Sem Fim, só que esse livro levava ele para uma outra dimensão, que nem no Myst. E aí na minha história tinha aí uma personagem menina pelo qual o cara estava interessado, que era quem atraía ele até o livro, porque ela precisava de um sacrifício nessa outra dimensão. Então isso era a parte que eu tinha inventado, mas a parte que era claramente uma influência do História Sem Fim e do Myst era essa coisa de encontrar um livro que leva você para uma outra dimensão. E além do meu personagem ter esse cinto com essa faixa embaixo, que nem o do Fafnir Grey Mouser que o Mignola desenhava, ele caía num mundo que em um dos desenhos, né, você tem que pensar que isso é assim, Fábio Moleque
ainda não sabia esses limites entre o uso da imagem, sei lá o quê. Então eu copiei, assim, peguei o jogo do Myst, assim, eu copiei o cenarinho para criar o mundo onde o meu personagem caía. E a história tinha até umas coisas legais, porque depois que ele caía nesse mundo, a história mudava completamente, deixava de ser parecida com Myst e virava uma coisa mais fantástica, meio O Senhor dos Anéis mesmo. Mas, como todo fanzine, todo primeiro fanzine das pessoas, né, o gás de produzir um fanzine e vender um fanzine foi acabando em todas as pessoas envolvidas em fazer o fanzine, porque a gente fazia o fanzine eu, o Bá, um moleque que chamava Thiago Michalopoulos, o João Prado, que também estava na mesma faculdade que eu, que virou o Joe Prado, que desenha quadrinhos até hoje também, e um outro cara que estudava também desenho industrial lá na FAP, que era o Daniel Vardi, que depois acabou dando aula de quadrinhos, virando editor de quadrinhos, continuou fazendo alguns quadrinhos. E essa coisa de fazer fanzine vai acabando o gás, e aí você para de fazer, né? Então seu primeiro fanzine você provavelmente vai parar de fazer antes da sua história terminar, se você fizer um fanzine desses que vão continuando. Se eu acho que hoje o fanzine se perdeu, se eu ainda acho legal, eu ainda acho legal. Eu acho que ele tem características que existem jeitos melhores, depende do que você quiser com o seu fanzine, existem jeitos diferentes de atingir esses objetivos. Então, se você quer mostrar o seu trabalho, hoje em dia, com a internet você consegue mostrar o seu trabalho melhor do que só com o fanzine. Com o fanzine você consegue mostrar o seu trabalho nesse formato de publicação impressa que você lê na mão. Mas não necessariamente esse é o melhor jeito de mostrar o seu trabalho. Às vezes você pode mostrar o seu trabalho na internet e depende do que você quiser. Eu quero feedback do meu trabalho no começo de carreira. Vamos lá, eu quero feedback, eu quero que as pessoas leiam meu trabalho e digam o que elas acharam. Então, hoje em dia pela internet, talvez seja mais fácil de atingir mais gente do que fazendo um fanzine de papel com xerox. Quando eu e o Bar a gente começou a fazer o 10 pãezinhos, a gente fazia 100 cópias do fanzine. Então, o limite das pessoas vendo o nosso trabalho naquela época eram 100 pessoas. Mais ou menos umas 30, 40 na ECA, mais umas 30 na FAAP. Então dá umas 70, vai. E aí tinha umas 20 no consultório da minha mãe, porque todos os psicólogos lá, amigos da minha mãe, gostavam de quadrinhos, gostavam do nosso trabalho, então eles queriam acompanhar. Então, nisso a gente tinha o nosso público de 100 pessoas, né? Hoje em dia, talvez o melhor jeito de mostrar o seu trabalho seja pela internet, onde você pode fazer uma historinha no Instagram, ou você cria um blog, ou você cria qualquer coisa, qualquer mídia social. Você vai atingir mais gente, mais fácil, e eles vão dar um retorno mais rápido. Então, se for só pelo aprendizado de como atingir as pessoas, como contar as minhas histórias e o que funciona para as pessoas, talvez a internet seja o melhor começo. Só que aí tem coisas que só funcionam no impresso e que você só vai aprender trabalhando no impresso. Só que trabalhar no impresso é um segundo momento, né? Trabalhar no impresso é quando você já está querendo trabalhar no impresso. Você quer explorar o impresso. Você não quer explorar só o desenho,
a narrativa, é um passo além. Né? Então, esse passo além pode ser feito depois, você pode pensar nisso mais pra frente. Então, é legal fazer fanzine, mas não vou falar que, tipo, se você não fizer fanzine, quer dizer que você está pulando uma etapa essencial e que vai dar tudo errado na sua vida. Não, a gente passou dessa fase. Hoje em dia a gente tem maneiras. Porque o básico do fanzine é isso, é um jeito rápido e barato para quem está fazendo e barato para quem está consumindo de consumir o seu trabalho. Né? O Michel Fife, por exemplo, né? Ele faz muito mais publicações independentes do que zines, né? E aí, nessa publicação independente, entra outro detalhe que é, não é que exatamente eu estou fazendo um fanzine. Aí entra, eu quero fazer uma publicação, eu quero que isso seja um produtinho físico. Então, eu vou explorar esse lado e vou explorar esse mercado. Mas o fanzine não precisa ser necessariamente uma publicação independente. Ele pode ser só uma janela para o começo do seu trabalho. E que mais isso aqui é mais amarelado, então vamos pegar esse aqui. Sabe, hoje em dia, você vê, hoje em dia a gente está aí no meio de uma pandemia, hoje em dia especificamente, né, nesse mês, nesse ano, neste momento. A gente está numa pandemia. Nada impede ninguém de desenhar. Você pode desenhar. Você pode fazer sua história em quadrinho. E você pode mostrar sua história em quadrinho. Então, vamos fazer história em quadrinho. Né? A ideia de fazer o fanzine é para mostrar o seu trabalho. E a internet está aí para isso. Para você chegar nas pessoas. Normalmente as pessoas usam a internet para chegar nas pessoas, para conversar, para falar bobagem, mas você pode usar a internet para o bem, para contar história. E aí ela serve que nem o fanzine. E funciona na pandemia. A ideia de fazer um fanzine é não ter a desculpa de que você não faz quadrinhos porque você precisa de uma editora para te publicar. Então, você não precisa de uma editora para te publicar. Você pode tirar xerox e você mostra o xerox para as pessoas e é igual a uma revista publicada por editora. Né? Se você montar, diagramar, tirar xerox igualzinho, né? Tem diversas histórias em quadrinhos publicadas por editora que são em preto e branco. Então, arranja um xerox que o preto fica bem preto e aí ele fica igual a uma revista impressa por editoras. Então, o fanzine ele serve para isso, para você não falar que tipo, eu não publico porque eu não tenho editora. Você não tem editora porque você não fez quadrinhos ainda. Você precisa fazer quadrinhos para ter editora. E nem sempre a editora é a melhor solução para o seu quadrinho, né? Porque as editoras elas têm linhas editoriais, elas têm caminhos, elas têm ideias e você tem outras ideias. Às vezes o melhor caminho para a sua ideia é fazer um fanzine, é se autopublicar. Mas você só aprende isso
na prática, dando a cara a bater, né? Fazendo fanzine, fazendo uma história, mostrando a história. E aí não dá pra falar, eu não faço um fanzine porque eu tô na pandemia. Então eu não mostro minha história porque eu tô na pandemia. Você pode mostrar a sua história na internet. É onde as pessoas estão olhando, elas não estão olhando nos fanzines, porque não tem evento, você não pode comprar fanzine, mas você pode olhar na internet. Se vale a pena fazer uma webtoon, eu acho que tudo vale a pena, né? Você tem que saber que o webtoon tem os seus limites, que nem um fanzine em xerox tem os seus limites, que nem um gibi impresso tem os seus limites, tudo tem limites. Então, fazer um webtoon também tem limites, mas é isso, você está lá expondo uma narrativa, é que nem, sei lá, o Arlindo da Ilustralu, uma história na internet, foi fazendo, foi ganhando seu público, o negócio era mostrar a história, era para contar a história, para lidar com a pandemia, e foi fazendo tudo, tava lá, foi ganhando seu público, foi achando seu público foi achando a história do Arlindo. E aí, às vezes, a história feita como um webtoon, feito pela internet, às vezes ela vai funcionar também impressa depois, e aí depois ela ganha uma outra versão impressa. Mas se não funcionar impressa, não tem problema também, ela pode viver só como uma versão online. Vamos ver se eu chego mais perto aqui. Meus coelhos vão bem. Estão lá, fofinhos, famintos. O inverno dá mais fome nos coelhos, aparentemente. Então eles têm comido mais folhas, mais cenouras, mais bananas, mais maçãs. Felipe, eu e o Bata estamos fazendo uma história que ainda não foi anunciada. Mas é uma história que eu e o Bata estamos desenhando juntos, escrevendo e desenhando juntos.
provavelmente já teria sido anunciada se não tivesse pandemia, mas tudo atrasou, inclusive o nosso ritmo. Demorou um tempão para a gente conseguir voltar a produzir no começo da pandemia, então atrasou tudo. Mas estamos aí produzindo. Tentando não se distrair. No começo da pandemia, uma das coisas que distraía muito era a pandemia. Acompanhar notícias da pandemia o tempo todo e ver esses dados, né? Como no começo da pandemia eu estava fazendo aquele diário do isolamento, então era muito tempo olhando notícias, vendo quantas pessoas são infectadas, qual é a média diária, média semanal, média mensal de mortes no Brasil, no mundo. Aí isso eu meio que continuo fazendo porque meio que viciei nesses dados do terror aí. Mas além disso, a gente estava no começo da pandemia, eu ainda estava terminando o terceiro número do Casa Nova, que agora só falta o quarto. E o Bá tá fazendo um novo Umbrella com o Gerard também. Então é tudo isso meio que ao mesmo tempo. Se o que a gente está fazendo é material internacional, é uma coisa meio relativa, né? Sempre é meio internacional e é meio nacional, porque quase tudo que a gente faz pensando para sair aqui eventualmente. Às vezes a gente faz e vai sair lá fora primeiro. Provavelmente porque as editoras lá fora são maiores e elas pagam pra gente trabalhar. Deixa eu ver aqui. Você vê, música dos Miseráveis. Oh, esse silêncio. Fábio, fala alguma coisa, Fábio. Olha esse silêncio. Silêncio na transmissão online, ao vivo. Vamos ver então. Que mais?
essa arma aí, olhar na referência, né? Essa arma foi uma das coisas que eu tive que olhar com um pouco mais de atenção na referência do joguinho. Pra não fazer uma arma genérica. Falta esse aqui. Dava para continuar aquele negócio ali, né? Vamos ver se eu faço isso direto aqui com a arte final. De novo, vamos lá, voltar para a arte final. Percebi que esse escudinho aqui eu podia continuar o escudinho pra cá. Ok. Putz, esses personagens. A menina tem um nome que eu não lembro e o menino não tem nome. Ele é o heróizinho. Né? Olá, heróizinho. Acho que ele não tem nome de propósito pra ser, porque ele é o jogador, ele é o personagem que as pessoas jogam. Mas a menina tinha um nome. Cadê? Onde tá? Aqui. Blá, 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 blá. Não lembro. Mas era um nome tipo Jen, Jin, Min, Ban. Uma coisa assim. Quando... olha, Jorge, eu tenho diversas boas lembranças de videogame, viu? Joguei muito videogame na infância. Começando com os Ataris da vida. E... tinha diversos jogos do Atari que eu gostava. Missile Commando, River Raid, que eram de corridinha. Missile Commando era tipo, caíam umas bombinhas assim que você tinha que atirar nas bombinhas para não derrubarem sua cidadezinha. O que mais era de Atari ainda? Bom, tinha o Pitfall, que era um hominho que tinha que andar pela floresta, pegar uns cipós, pular por cima dos jacarés, diversos outros. Joguei muito Atari. E aí, do Atari, eu migrei para acho que para um Nintendo genérico, alguma coisa assim, que era o console chamava Phantom System. E que eu lembro de jogar joguinhos dos Caça-Fantasmas no Phantom System. Os primeiros joguinhos desses de Street Fighter. E talvez algum outro joguinho. Deve ter tido algum outro joguinho que eu não tô lembrando agora. Joguinhos das Tartarugas Ninja. Mas os joguinhos do Atari com certeza causaram uma impressão enorme. E aí, eventualmente, a gente começou a jogar mais joguinhos da Nintendo, como os Marios da vida, né? Mario Bros. Aventura, né? Descobriu esses joguinhos de aventura, historinha, personagem, né? Então,
As aventuras dos Mario Bros eram muito viciantes pra gente. E as aventuras dos Mario Bros nos levaram para os joguinhos da Zelda, que são os nossos favoritos. Meus jogos de videogame favoritos são os da Zelda. Mas eu acho que a última vez a gente parou com os videogames na época dos Nintendo 64. Então a gente ficou muito tempo longe dos videogames porque a gente estava focando nos desenhos aqui, né? E videogame às vezes vicia, né? E eu, pelo menos, tenho essa tendência de me viciar num videogame, perder a noção do mundo. E de repente eu tô lá 6 horas, 8 horas jogando esses videogames de aventura sem parar. Tenho lido quadrinhos. Sabe o que eu tô lendo? Eu tô lendo Walking Dead. Porque há quase 20 anos atrás, né, eu tinha começado a ler Walking Dead. Na época que eu e o Bar a gente começou a ir para San Diego. Não na época que a gente começou, mas quando começou a sair Walking Dead, no começo dos anos 2000, era uma época que a gente estava começando a voltar a investir em publicar independente nos Estados Unidos e ter mesa para vender os nossos gibis em San Diego. E nisso a gente conheceu um lojista que montava também uma banquinha em San Diego, que era o Brian, que tinha uma loja de quadrinhos online. Uma das primeiras lojas de quadrinhos online nos Estados Unidos, né? Tinham várias. Quase todas elas foram comidas, destruídas quando a Amazon entrou nesse mercado de vender pela internet. Mas antes disso, tinham várias pessoas que conseguiam, que perceberam esse mercado aí. E o Brian era uma dessas pessoas, o Brian da Capri, isso. E aí ele tinha uma mesa lá em San Diego, a gente conversava com ele, a gente ficou amigo. E num desses fim de feira, assim, ele nos deu de presente o primeiro encadernado do Walking Dead, que ele devia ter uma cópia lá que tinha amassado nessa coisa de transportar até San Diego. Então é uma cópia que ninguém ia querer comprar. E era o fim de San Diego, o último dia. Ele não queria empacotar tanta coisa e voltar, então ele nos deu de presente alguns encadernados. Eu lembro do Walking Dead, ele deu um outro gibi o primeiro encadernado do Invincible também. Ele tinha várias coisas do Robert Kirkman. Robert Kirkman estava começando a chamar a atenção naquela época, né? O Walking Dead estava fazendo sucesso e o Invincible fazia sucesso, mas ainda não tinha explodido. E aí foi assim que eu ganhei o primeiro encadernado do Walking Dead. E eu lembro de ter lido o primeiro encadernado do Walking Dead e ter achado legal. Eu achava legal essa coisa. Qualquer pessoa que estava lá em 2004, 2005, ainda publicando em preto e branco, indo contra a corrente do mercadão de que precisa ser colorido para ser legal. Então, Walking Dead era um gibi preto e branco que era feito para ser preto e branco, né? Era terror. Terror funciona melhor em preto e branco. E aí eu li o primeiro encadernado. Aí o tempo passou, né? Tudo passou e Walking Dead virou essa série de TV. E eu e o Bar, a gente começou a pensar, pô, a gente fica falando da série de TV, a gente vê a série de TV, mas a gente parou de ler os quadrinhos, né? A gente podia ler os quadrinhos para ver como é que é, já que a gente está assistindo a série. E aí o Bar comprou os quadrinhos digitais pela Comicology, para vocês verem que tipo é o quadrinho, funciona igual, né? A gente não precisa comprar o quadrinho impresso sempre.
só para ler, para conhecer o trabalho, dá para comprar a versão digital. E aí a gente comprou o Walking Dead e o Bá leu tudo. E eu não li. E agora eu tô lendo. Agora com a pandemia a gente tem esse tempo que a gente tem que encontrar coisas para fazer. Então eu divido o meu tempo da leitura com ler um livro que eu tô lendo sobre Paris no final do século XIX e começo do século XX, que é um período da história da arte que eu gosto bastante. E aí eu tô lendo esse livro e tô lendo Walking Dead também, quando eu quero ler um quadrinho. E eventualmente leio outras coisas digitalmente, outros quadrinhos digitalmente, para não ter que sair de casa para comprar. Eu tô lendo um gibi também pela Comicology que chama Ultra Mega, do James Harren, que é um desenhista americano, que é um gibi de porradaria entre monstros e heróis cósmicos que vão lutar contra os monstros. E tô lendo Ultra Mega e tô lendo também Snow Angels, que é um gibi do Jeff Lemire com o Jock, que é uma distopia futurista aí, onde só sobrou a neve e umas pessoas, e tem lá um pai com filhos tendo que sobreviver nesse mundo distópico misterioso. Não sabe exatamente por que tá todo mundo na neve, que só sobrou a neve, e a gente vai descobrindo aí. É meio que um mistério com esse pano de fundo distópico gelado. Tô lendo isso de quadrinhos. Pois é, o trabalho do James Harren tá incrível no Ultra Mega, um passo além do Rumble, e que, embora tanto o Rumble quanto o Ultra Mega sejam gibis em que o James Harren é o autor, né? No Rumble ele é o coautor, quem escreve é o John Arcudi, e no Ultra Mega ele escreve e desenha. E isso reforça uma teoria que eu e o Bá a gente tem, que depende do artista, ele se empolga muito mais quando ele faz tudo, né? Tipo eu e o Bá. Eu gosto dos trabalhos que eu faço com outros roteiristas, mas tem alguma coisa que eu não sei explicar exatamente qual é, que eu acho que falta no trabalho das outras pessoas, que eu só encontro quando eu escrevo. Talvez seja algo sobre o potencial do que dá para contar em quadrinhos. E então eu me empolgo muito mais de desenhar histórias que eu escrevo do que de desenhar histórias que outras pessoas escrevem, mesmo sendo outras pessoas incríveis. Então eu acho que aconteceu isso com o Ultra Mega. O James Harren, ele tá muito mais empolgado em fazer o gibi porque ele tá inventando tudo. Ele escreve, ele desenha, né? Ele desenha só o que ele quer desenhar. É basicamente, se eu pudesse escrever e desenhar o que eu quisesse, o que seria? É isso que ele tá fazendo. Se eu escrevo no Celtics, é isso? Celtics é um programa, João? Eu escrevo no caderno. Basicamente eu escrevo no caderno e depois, quando eu preciso digitar para mandar para o letrista ou para mandar para o editor, ou eu talvez escreva no Word. Mas porque basicamente eu só escrevo, não uso nenhuma formatação pré-programada, nenhum programa que tem formatação para qualquer coisa, né? Porque para roteiro de quadrinhos não tem muita fórmula. Não é que nem um roteiro de cinema que você precisa talvez obedecer
obedecer alguns formatos do tipo, cena 1, exterior, interior, tem que colocar coisas lá. E tem programas que já tem essas coisas meio que pré-programadas, você aperta um botão e pã, enter. Formata desse jeito. Roteiro de quadrinhos você escreve do jeito que você quiser. Tem que funcionar, sabe? O editor tem que entender esse roteiro e o desenhista tem que entender esse roteiro. Então você pode escrever como você quiser. Eu escrevo à mão. Eu escrevo no caderno e depois digito em qualquer programa. Ou no Word, ou no, sei lá, no Pages aqui no Mac. Se eu não quiser usar o Word, posso usar o Pages, posso usar o Simple Text, qualquer programa. E não é o programa que vai fazer o meu roteiro ficar com cara de roteiro. Eu acho que esse desenho aqui, essas pessoinhas pelo menos, né? Essa parte do desenho aqui são pessoinhas. Tá meio que pronto, né? Assim. Lana História, como está a vacinação na minha cidade? Eu acho que hoje começou 38, 37. Essa semana acho que 38, 37, 36, 35, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. E tá andando, né? O importante é que as pessoas entendam que precisa se vacinar e tenham paciência para que chegue a sua hora e não enrolem quando chegar a sua hora, porque cada pessoa que se vacina ajuda a pessoa que ainda não se vacinou. Felipe, eu já tomei a primeira dose da vacina. E é da vacina que tem 2 doses. Então, ainda a segunda dose é no meio de agosto.
Jorge, o projeto das pessoas desenharem comigo durante o Monday ainda é uma ideia que eu não abandonei. Eu abandonei hoje, porque eu acabei fazendo esse desenho de manhã e para focar no desenho e na conversa sobre videogame, inspiração de videogame e para poder me concentrar mais nas perguntas que as pessoas fazem nos comentários, eu resolvi não convidar ninguém, não abrir para convidar as pessoas para desenharem comigo. Mas ainda acho uma ideia legal, gostei do resultado quando eu chamei outras pessoas para desenharem, do público aí, das pessoas que estão assistindo. Curti a experiência na semana passada de convidar outros desenhistas que eu conheço, então semana passada eu chamei o Edu Medeiros e ainda tenho aí algumas ideias de chamar outros desenhistas que eu conheço, talvez. Vamos ver se eles têm disponibilidade, se eles têm vontade de desenhar também. Mas tudo é possível. Enquanto ainda estiver fazendo essa live, as pessoas ainda podem ser chamadas. O bar está ocupado para participar. O bar tem que se concentrar no desenho da história que a gente está fazendo. E depois disso, a vida dele demanda mais do que a minha. Então, não dá para ele ficar fazendo live uma vez por semana. Você vê que às vezes que ele participou da minha live, ele estava cozinhando. Então, a menos que as pessoas queiram continuar vendo ele cozinhando, melhor focar em desenhar as histórias. Bom. Pois é, João, às vezes a gente tem que ter paciência com as outras pessoas e fazer a nossa parte para manter todo mundo seguro. Então, as pessoas lidam com a pandemia de maneiras diferentes e você só tem que ter paciência com elas, enquanto elas não estiverem prejudicando demais a sua saúde. E se elas estiverem prejudicando a sua saúde, você tem que, com jeito, falar que existem outras maneiras de aproveitar o tempo, de sobreviver na pandemia. E eu digo com jeito porque tá todo mundo na pandemia enlouquecendo. Então, já existem pessoas que são meio escrotas. E aí, enlouquecendo, que nem todo mundo, as pessoas escrotas, elas ficam mais difíceis de lidar e podem explodir em cima da gente. Esse desenho só com traço de bico de pena fica com uma outra cara, né? Outra cara. Outra coisa para eu explorar durante a pandemia é o
que tipo de história combinaria com a versão do meu desenho, assim, versão bico de pena do meu desenho. Qual é a diferença do meu desenho com arte final de pincel para esse desenho de bico de pena? São coisas que as pessoas têm que pensar quando elas mudam a ferramenta, é a cara que muda no seu trabalho e como isso pode ser incorporado no jeito que você pensa as histórias e como você usa o seu desenho para contar as histórias. Então, às vezes deve existir no universo uma história que combine mais com essa versão bico de pena do meu desenho do que com a versão pincel. Então, numa tentativa de exorcizar esse videogame da minha alma, para que eu não passe mais horas e horas e horas tentando chegar no fim dele e possa me concentrar na história que eu e o Bá estamos fazendo, nesse exorcismo artístico. Eu coloquei os personagens aqui neste papel para vocês verem e acompanharem esse ritual comigo, na torcida, na esperança de que com eles aqui no papel, eles vão sair daqui da minha cabeça e eu vou poder voltar a me concentrar na história que eu estou desenhando. E qual é o critério que você e o Bá usam para decidir quem vai desenhar nos projetos autorais? Existem 2 critérios, basicamente. É o desenho que funciona melhor para a história. Então, as histórias, se ela funciona melhor com o meu desenho, eu vou desenhar. Se ela funciona melhor com o desenho do Bá, o Bá vai desenhar. Ou, nesse mesmo pensamento, se a gente sabe que é o Bá que vai desenhar, a gente pensa numa história que funciona melhor para o desenho dele. Ou se sou eu que vou desenhar, a gente pensa numa história que funciona melhor para o meu desenho. Então, quem desenha é o estilo que funciona melhor para a história. Se a gente sabe que os 2 vão desenhar, precisa ser uma história em que pode ter mais de um visual, que essa coisa da mudança do visual seja um elemento narrativo que ajude a contar essa história. Como no Girassol e a Lua, a gente fez uma história em que uma menina descobre um diário e aí quando ela lê o diário a gente vê a história do diário num desenho diferente. Então eu desenho e aí quando mostra a história do diário o Bá desenha. Então era uma história pensada para os 2 desenharem com uma estrutura narrativa que falava para ter 2 estilos. E quando a gente quer fazer uma história que só um desenhe, que tenha só um estilo, para que não pareça que seja um filme e que de repente muda o ator, a gente tem que escolher qual desenho funciona melhor. Então, esse é o critério principal para escolher quem vai desenhar as histórias. Existe um outro critério mais prático, que é baseado em quem tem mais tempo. Então, às vezes esse critério principal ele tem que ser moldado com a realidade de quem tem mais tempo. Então, volta para essa coisa. A gente sabe que o Bá, por exemplo, quando a gente fez o Day Tripper, o Bá estava desenhando a Umbrella. Então a gente sabia que quem ia desenhar o Day Tripper ia ter que ser eu, porque o Bá estava ocupado desenhando a Umbrella. Então a gente já moldou a história pensando já no meu desenho como ponto de partida. E normalmente a gente tem que pensar nisso, ou qual é o desenho que funciona melhor, ou quem tem mais tempo.
Porque não importa quem desenha, importa que funcione, importa que seja a melhor escolha para a história, para contar a história, né? É assim que a gente pensa no desenho. O desenho serve para contar a história. Então, a gente tem essa possibilidade de ter 2 estilos para escolher qual é o melhor estilo para contar aquela história. E se a gente vai usar os 2 estilos, precisa ser uma escolha narrativa que justifique ter 2 desenhos, para que as pessoas não estranhem, para que seja algo a mais, uma outra camada narrativa na história, né? E senão parece que mudou de ator no meio do filme. Aí as pessoas estranham, as pessoas saem da ilusão da história, acordam, percebem que aquilo é feito por alguém e aí a mágica acaba, né? E bom, espero que vocês tenham curtido essa live. Espero que vocês tenham gostado do desenho. Espero que o meu exorcismo artístico funcione e que esse videogame pare de me assombrar e assombrar o Bar. O Bar disse que sonhou com esse videogame um dia aí no final de semana. E isso acontece bastante quando eu tô colorindo, essa coisa que você fica vidrado numa coisa, viciado numa coisa, ela entra no seu subconsciente. Então, às vezes, eu tô colorindo um negócio no computador e tenho que ficar salvando muito. E aí, quando eu tô desenhando no papel, eu paro de desenhar no papel, eu busco a tecla do salvar, né, no papel. Porque porque eu tava salvando muita coisa no computador, né? Às vezes você está dirigindo, eu estava dirigindo no final de semana e aí você tem que mexer com a mão para mudar o ângulo de visão do videogame. Aí eu estava dirigindo, aí eu fiquei me imaginando mudando a visão do videogame para olhar para o semáforo, para ver se o semáforo vermelho tinha ficado verde. Então, é nesses momentos que você percebe que talvez você esteja jogando demais o videogame, né? Quando você está lá dirigindo e você quer mudar a visão do videogame, do semáforo, do mesmo jeito que você muda a visão do videogame. Isso é vício, né? Então, para isso, exorcizei o videogame na live de hoje, com vocês como minhas testemunhas, né? Espero que vocês me ajudem a sobreviver mais uma semana nessa pandemia, produzindo histórias, contando histórias, compartilhando histórias. E espero que todo mundo se cuide, cuidem dos outros, pensem nos outros, né? Ajudem os outros, assim que a gente se ajuda. E a gente está caminhando para o lado de lá da pandemia, mas ainda estamos longe de chegar nesse lado de lá, né? Então, usem máscara se precisarem sair na rua, mas fiquem em casa se puderem, né? Lavem a mão com álcool gel, mantenham o distanciamento social, se preocupem com a saúde das outras pessoas, mesmo se vocês estiverem saudáveis, né? Ninguém é uma ilha e é nisso que a gente precisa se concentrar, né? Porque se a gente for uma ilha sozinha, assim, no meio do oceano, assim, não vão chegar nem garrafas flutuando se a gente não cuidar das outras pessoas. E então, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam produzindo, estejam procurando o que alimenta a curiosidade de vocês, o que alimenta a inspiração de vocês, né? Porque a gente tem que continuar procurando o que acende essa chama dentro da gente, né, durante a pandemia, para que a gente mantenha as nossas chamas acesas, e desse jeito para que as outras pessoas possam nos encontrar na escuridão, né? A gente
cada um acende a nossa chama e se comunica fazendo sinais de fumaça. Então, até a semana que vem. Fiquem bem. E é isso. Boa noite.